Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e marcar para receber as notificações. Durante um pequeno intervalo que eu tive nos meus trabalhos no estúdio Versão Acústica, eu resolvi fazer um vídeo especial falando sobre captação e gravação de violão. Se você trabalha bastante nesse tipo de situação, gravando violão, dobro, banjo, ou seja, qualquer instrumento de corda, né, que se assemelhe de certa forma com o lance da emissão sonora do violão, esse vídeo aqui vai ser bem legal. O grande lance é o seguinte: muita gente não consegue chegar num som legal de violão, né, ou algum desses instrumentos que eu falei há pouco, não é pela utilização dos plugins, né? Muita gente está gravando o violão, já está pensando que vai equalizar, vai filtrar, vai comprimir depois e acaba esquecendo da parte mais importante, que é a escolha do violão, o posicionamento do violão dentro da sala, a escolha do microfone e como a gente faz a interação entre o microfone e o violão, né, seguindo esse posicionamento. Nesse vídeo eu vou dar umas dicas bem interessantes para a gente começar a compreender como tirar o melhor som do violão na fonte, sem se preocupar se você vai utilizar plugin depois, equalizador, compressor, isso aí é um detalhe. Se você não tira um bom som de violão, acaba que não importa muito o que você utiliza depois, porque você já não tem uma boa fonte sonora, né? Então o grande lance é você aprender a tirar a melhor fonte sonora. O resto é consequência e é fácil de resolver. Vamos ver nesse vídeo como que a gente compreende melhor o lance todo da captação do violão e como que a gente pode começar a tirar um som cada vez melhor desse instrumento que é tão legal. Então eu estou aqui no estúdio Versão Acústica. Eu aproveitei uma pausa aqui nos meus trabalhos, que eu estou fazendo algumas gravações aqui de violão, um disco bem legal inclusive, que é bem calcado no lance do violão, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho de captação de violão, que é uma coisa que muita gente me pergunta, assim, né? Eu já fiz diversos trabalhos com esse enfoque mesmo no violão, em som acústico. Tive o prazer de fazer 2 discos com Emerson Nogueira também, inclusive o último disco, Versão Acústica 5, que é um disco bem calcado na onda dos violões, né? E uma das técnicas que eu utilizo para fazer essa captação no violão é essa técnica que eu estou utilizando aqui. Então basicamente eu trabalho com 3 microfones, tá? Eu tenho aqui em cima um Neumann 87, que é um microfone condensador bem legal. A gente consegue trocar o padrão polar dele entre cardioide, omni e bidirecional também. Eu tenho aqui 2 microfones da Neumann também, o KM184, que são microfones muito legais. Eu gosto de captar violão, over de bateria e tal, que também são 2 microfones condensadores, só que esse aqui é de diafragma pequeno e são microfones cardioides, tá? Então eu gosto sempre de fazer essa armação aqui. Basicamente, se eu tiver um único microfone, né, eu vou trabalhar com um microfone condensador, eu tendo a gravar violões com microfones condensadores mesmo, né? Raramente eu utilizo microfones dinâmicos para gravar o violão, a não ser que seja uma onda bem alternativa, assim, uma coisa meio de efeito, porque os microfones dinâmicos eles tendem a reagir com um certo atraso em relação a transientes e tudo mais. Como o som do violão é um som bem percussivo, né, acaba que com microfones dinâmicos a gente tende a suavizar esses transientes, então a gente não tem uma sonoridade tão cristalina como a gente consegue chegar com os microfones condensadores. Então a filosofia é mais ou menos essa. Se eu tenho um único microfone, eu tendo a pegar esse microfone aqui, que no caso ele está de cabeça para baixo aqui, até pelo tamanho dele mesmo, eu tento apontar ele sempre para essa região aqui, na divisão aqui entre o corpo e o braço, né? Dependendo do violão que você está trabalhando aí, vai ser por volta da 12ª casa, 15ª e tal, enfim. Eu acho que é uma região onde você consegue um balanço entre os brilhos e o corpo do violão. A gente quase nunca tende a colocar o microfone apontando para a boca do violão, porque a gente tem a caixa acústica emitindo bastante ar, né? Na verdade o ar do violão ele sai daqui. Então se você faz isso, você tende a captar muito mais grave, que vai um sopro de ar para a cápsula do seu microfone. Então eu tendo a não fazer esse tipo de situação. Eu tendo a achar esse balanço aqui. A melhor forma para a gente achar o balanço aqui é sempre voltar naquele lance que eu sempre falo. A gente sempre tem que voltar na acústica da coisa. Então, quando eu estou gravando o violão, eu peço para o violonista vir aqui para a sala para ele começar a tocar um pouquinho. A primeira coisa que eu faço, na verdade, é achar o ponto da sala, tá? Porque em cada ponto da sala, simplesmente você mudar a direção que você está tocando dentro da sala, a sonoridade do violão muda totalmente. Por exemplo, nessa sala eu achei essa posição aqui que vem um som bem equilibrado, né, bem balanceado. É uma sala
que até está um pouco viva aqui, né? Mas eu acho que soma legal pro som do violão. Sala pequena, mas ela é toda viva, assim, ela é feita de madeira. Tem uma cortina aqui que eu acabo utilizando até como um controle de absorção, dependendo do timbre do violão que eu quero. Se eu quero um som um pouco mais seco ou um pouco mais vivo, eu controlo através da cortina aqui também. Então, por exemplo, se eu toco um acorde aqui, ó, o som da sala aqui, para os meus ouvidos, fica bem balanceado. Se eu simplesmente virar o banquinho e tocar assim, ó, eu já consigo ouvir um pouco mais de médio, tipo 400 Hz aqui na sala. Então a resposta do violão é diferente. Ele soa meio... Aqui equilibra, ó. Aqui soa outra frequência média que não me agrada. Então esse tipo de movimento, simplesmente você achar a posição na sala, é a grande chave das gravações. Você pode gravar com o mesmo microfone que eu estou gravando, com os mesmos press. Se você não fizer esse trabalho de achar o ponto, né, o que a gente chama de sweet spot, muitas vezes você vai estar gravando com um microfone, até um microfone muito legal, com um pré muito legal, e aí você vai ouvir o som, você vai ter que começar o seu trabalho simplesmente para ouvir, você vai ter que equalizar o violão, então não faz nenhum sentido. Por que a gente não equaliza na acústica, né? Então a primeira coisa que eu faço, até mesmo antes do violonista vir para a sala, eu pego o banquinho aqui, pego o violão e começo a tocar em vários pontos da sala. Eu sento no banquinho aqui, vou rodando e tal, até um ponto que o meu ouvido já fica confortável, porque eu sei que aquilo que está confortável aqui para o meu ouvido vai estar confortável para os microfones também, né? Então quando eu trabalho nas mixagens, os violões que eu gravo, eu tendo a quase não equalizar, e eu começo a equalizar, na verdade, para o violão começar a encaixar com os outros elementos, e não para corrigir, né? Então eu acho que o grande lance da gente compreender a equalização é pensar na equalização como um encaixe, não para corrigir. Não faz o menor sentido eu gravar o violão, por exemplo, virado para cá, se eu sei que tem um médio que vai me incomodar, e aí a primeira coisa que eu vou fazer para ouvir o som do violão, eu vou ter que cortar o médio. Por que eu não corto o médio simplesmente virando o violão para essa posição, né? Então a gente sempre simplificar o processo. A mesma coisa quando eu escolho um microfone. Se eu escolher um microfone que não está reagindo bem com o som do violão, né, vamos supor um microfone que realce muitos agudos, ou um microfone que não tenha tantos brilhos, enfim. Se não é a sonoridade que você busca, basta trocar o microfone. Então é a primeira coisa que você faz, né? Com tudo isso aqui dito, né, isso que eu acabei de falar, eu começo a focar, depois que eu achei a posição, eu venho aqui, coloco o microfone apontando para essa região. Eu tendo a colocar uma distância aqui, vamos colocar mais ou menos de 1 palmo e 5 dedos, assim, eu começo a partir daqui e vou ouvindo. Quanto mais distante o violinista está, mais som de sala a gente tem, tá? Se isso for uma característica para gravação, não tem nenhum problema, tá? Então você acha essa posição, você já está fazendo assim, vamos dizer, o blend do som entre a reverberação da sala e o som seco do violão. Então essa distância aqui é fundamental também para você achar. Não adianta nada você gravar com um cara tocando aqui e depois reclamar que o som do violão não está definido. Por quê? Porque ele está captando muito som da sala, né? Então a primeira coisa é você achar essa posição e você instruir o músico também. É muito importante você ter essa conversa e instruir o músico para determinada sonoridade que você quer, porque na verdade, quando ele está gravando, ele está com um fone aqui e ele pode fazer o blend, né? Ele pode fazer esse ajuste fino, ele está equalizando ouvindo aqui, ó, né? Quando eu estou gravando violão, por exemplo, né, como eu trabalho com produção, eu tenho todo esse conceito na minha cabeça. Então se eu vou gravar um violão, eu estou desenhando o som do violão no meu ouvido, tá? Se eu tocar mais forte, eu sei que vai sair mais forte na gravação, só que não é o fato de simplesmente sair mais forte. Você tocar mais forte, você vai excitar mais a sala, e a sala vai excitar mais o microfone em determinadas frequências. Então é muito importante você ficar ligado com esse tipo de reação, porque é acústica, é um jogo, né? Então fique sempre bem ligado com isso, né? Se você tem apenas um microfone, essa posição é uma posição inicial, tá? Não tem muita regra. Às vezes você vai pedir para o cara sentar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, até você chegar o som que você quer ouvir. Uma outra estratégia que eu utilizo, além desse microfone aqui, que eu trabalho mono, né? Então em várias gravações a gente trabalha violões fazendo as bases, que vão ser dobradas e tudo mais, né? Se você gravar com apenas um microfone, você já vai resolver, porque você vai ter mais de um arranjo. Se você tem arranjos mais elaborados ou discos mais intimistas, onde você vai querer valorizar e dar um peso maior para o violão mesmo, em termos de importância dentro da música, né? Eu sugiro você fazer uma microfonação estéreo também no violão. Então aqui eu tenho esses dois microfones configurados na forma XY, tá? Então essa configuração XY é basicamente quando a gente coloca dois microfones cardioides, né? Fazendo um ângulo de 90 graus apontando para a fonte sonora que a gente quer. Então a gente consegue fazer uma abertura estéreo, não é uma microfonação com som
tão aberto em termos de estéreo, se a gente comparar com outros tipos de microfonação, como por exemplo a microfonação de par espaçado, né, que a gente coloca os microfones bem espaçados, mas a gente consegue ter uma abertura legal, a gente consegue ter uma imagem mais dilatada, né, do som do violão, e a gente minimiza demais a probabilidade de fase, porque a gente está introduzindo vários microfones para captar a mesma fonte, né? Então quando a gente faz isso e a gente consegue posicionar os microfones em XY aqui bem próximos da cápsula do microfone mono, a gente tem uma captação bem interessante aqui, né? E a gente tem a opção de poder escolher, por exemplo, mesmo que a gente tenha gravado com esses 3 microfones, em algumas músicas a gente pode dar tendência a valorizar só o microfone mono, ou tirar o mono e deixar só o estéreo, ou achar o blend dos dois, que é o que eu faço na maior parte do tempo, onde a gente acaba agregando características de um microfone, né, com características de outro. Por exemplo, o 87 ele tem uma definição muito grande, né, na região das médias altas e tal, mas tem um corpo bem legal também. E o KM184 valoriza bastante o brilho, tá? Aquele som da palheta bem estaladinho que a gente gosta no som do violão, já vem flat nele. Então quando eu quero achar a sonoridade do violão mais encorpada, por exemplo, eu chego na minha mixagem e subo o canal do 87. Se eu quero um som com mais palheta, né, principalmente para bases dobradas e tal, eu posso valorizar mais o som do 184, né? E a gente não pode esquecer também que é interessante, dependendo do estilo que a gente trabalhe e também dependendo do arranjo do momento, que a gente pode também fazer a captação do violão junto com o Direct Box, né, Direct Injection Box, que é essa caixinha aqui. Então quando a gente capta o sinal da linha do microfone, a gente ainda tem mais um elemento para poder fazer a soma e agregar isso tudo, né? Então a gente consegue valorizar algumas coisas mais dedilhadas, que exigem um peso maior. Esse Direct dá uma cor muito interessante, né? Ele é bem importante nesse tipo de arranjo, onde a gente tem essa definição, a gente precisa desse peso mesmo. Para alguns outros arranjos, a gente pode usar o canal do Direct bem mais baixo na mixagem, ou muitas vezes até ignorar. Se você vai gravar arranjos mais palhetados, assim, mais batidos e tal, acaba que o Direct ele traz muito grave, né? Então dependendo da sonoridade da sua captação, você vai acabar tendo que equalizar e tirar muito grave e tudo mais. Às vezes é até mais fácil você tirar o som do Direct, se não for conveniente para a sua mixagem, tá? Na maior parte das vezes eu utilizo o som do Direct, a menos que eu queira valorizar apenas o brilho, né? Dependendo do arranjo, eu realmente não quero grave no violão, eu quero simplesmente o som da palheta. Você ouve isso claramente em alguns discos tipo do Coldplay, né, que eles valorizam muito. Tem alguns arranjos onde o violão é super na cara e você ouve basicamente o som da palheta bem na cara, né? O violão, a intenção dele não é nem ter corpo, a intenção do violão é ser mais o desenho mesmo, né? Então com todas essas ideias você consegue realmente criar a cor do seu som basicamente aqui. Quando você sobe os faders, é basicamente você combinar e achar a proporção que você quer de cada som. Muita gente grava violão também, e aí a gente entra em outras considerações de estilo, né? Tem discos que são feitos apenas com um violonista, né? Discos de violão solo. Então a gente pode trabalhar outros tipos de microfonação também. Tem muita gente que trabalha microfonação utilizando par espaçado, né? Coloca um microfone mais nessa região aqui e um microfone para captar mais o corpo, às vezes até fora aqui, né? Esse tipo de microfonação funciona, eu já fiz várias vezes também, mas isso varia muito de arranjo para arranjo, né? O que a gente tem que ficar ligado é como esses dois microfones vão interagir para a gente eliminar problema de fase, porque principalmente se eles estão apontando em direções diferentes, você tem que ver se a sonoridade dos dois vai casar quando você estiver gravando. Às vezes você tem que inverter a polaridade, às vezes você vai ter que vir manualmente aqui e achar a fase. O que eu recomendo, se você fizer isso, é você ligar uma mandada de fone de ouvido, você pedir para o cara vir tocando e você fazer o ajuste fino ouvindo a soma no seu fone, né? Então é a melhor maneira, você vai achar, ouvir o som que você está procurando, por exemplo, o som do corpo, né? O som dessa região aqui que você pega mais brilho do violão, e aí você combina as duas, e você vai ter também uma diferença muito grande de ganho, porque você tem muito menos emissão de som nessa região do violão do que aqui no corpo, né? Então você fazer essas compensações é chave para você conseguir criar essa imagem estéreo do violão. Mas uma coisa que eu te recomendo também é sempre ter um microfone mono aqui, né, apontando por volta da 12ª casa, porque é a sua garantia. Se não funcionar muito legal essa microfonação estéreo, você já tem um microfone mono captando o som que tem que vir do violão mesmo, né? Então uma coisa segura, uma situação segura seria o seguinte: você ter um microfone
apontando para cá um mono e você ter a captação da linha, você já está tranquilo. A partir daí é refinamento, né? Existem muitos discos, por exemplo, você pega violonistas como o Tommy Emmanuel, que é um violonista muito legal de country, assim, uma coisa meio instrumental. Eu já vi matérias de gravações de discos dele, que ele chega a gravar com 6, 7 microfones mesmo, né? Então você pode ter, por exemplo, uma armação como essa aqui, você ainda tem um microfone meio fora, captando par espaçado aqui, mais nessa região e mais no corpo. Você pode ter um microfone mais afastado da sala para utilizar a própria sala como um reverb natural, um reverb inicial do violão. Você capta aquele som de madeira mesmo do violão, né? A resposta da sala com o violão tocando, né? Então esse tipo de coisa faz com que você realmente crie a textura do violão, independente de pensar em equalização, compressão, na mixagem, nada disso. Você cria o som com a soma desses recursos, né? E a posição mesmo. E além de tudo isso, obviamente, tem a questão da escolha do instrumento mesmo, né? Cada violão reage de uma maneira, tem violão que tem mais som do corpo, tem violão que define melhor os brilhos, tem violão que funciona mais legal para dedilhado, tem violão que funciona mais legal para batida, enfim. Tudo isso entra em questão, então não adianta, por exemplo, você imaginar que você quer um som de violão muito encorpado e você vai gravar com um violão com a caixa acústica pequena, porque você não vai conseguir, não adianta equalizar, é simplesmente uma coisa acústica mesmo, né? Então, essa escolha do instrumento, a escolha da posição, escolha dos microfones e como você combina tudo isso é realmente o que vai criar a sua sonoridade, tá? Eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos de violões captados simplesmente com a sonoridade que eles vieram, tá? Vou mostrar um exemplo com essa captação aqui, tá? Com o microfone mono e o par XY, e vou mostrar também uma captação feita com o microfone mono e o par espaçado. Bom, e falando alguma coisa de gravações de violão, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho também dos violões que a gente tem à disposição aqui na versão acústica. A gente tem esse violão da Gibson aqui, que é um violão bem top. Esse aqui é o clássico do Emerson Nogueira, né? É um violão modelo J200. A gente usa bastante ele para fazer gravações que precisem de definição. Ele é um violão que tem uma caixa, não é tão pequena a caixa, mas também não é das gigantescas, né? Então ele tem um corpo, mas a prioridade do som dele é mais na definição mesmo, né? Ele tem uma definição, mas tem um corpo que não é tão pesadão, né? Mas já dá um som bem legal. A gente tem também esse dobro aqui, ó, que é esse violão de lata, né? Que ficou muito famoso na capa do disco do Dire Straits. É o violão da marca Dean, né? O dobro da marca Dean, que é bem legal. A gente usa em muitas situações onde a gente vai gravar coisas tipo meio country, meio folk, assim, né? Faz o papel de um banjo, na verdade, como se fosse um banjo grave, né? Então é bem interessante. A gente tem esse violão aqui, é um 12 cordas também da Martin, tá? É um violão bem legal também. A gente utilizou bastante nos discos do Emerson Nogueira, aí nos últimos 2 discos, fazendo detalhes, bem legal. E a gente tem esse violão aqui que é o Charme, ó. Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Deixa eu tirar ele aqui do case. Esse violão aqui, ó, é um Martin, modelo Ben Harper. Esse violão é um violão raro da Martin. Se a gente der uma olhadinha ali, eu não sei se vai conseguir mostrar ali, não, tá meio escuro. Mas ele é um violão que tem o número de série número 27, ele é raro, né? Então ele tem pouquíssimos exemplares aí pelo mundo. É um violão que tem uma sonoridade muito encorpada. Apesar da caixa dele não ser tão grande, ele tem uma sonoridade bem encorpada, assim, né? A gente consegue ter uma definição, mas o som dele é mais... a gente sente o som da madeira mesmo, né? Então, com essas ferramentas aí, a gente faz todo esse lance das gravações dos violões aqui. Então tá, vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui. Eu vou começar primeiro com um exemplo que eu gravei com o par espaçado. É um trechinho da música Numa Esquina Qualquer, da banda Blend 87. Foi uma banda, inclusive, que eu abordei em um dos vídeos onde eu mostro a produção no estúdio versão acústica. Um vídeo bem legal, na verdade são 2 vídeos, né? Se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida. Eu mostro várias coisas de equipamento, a gente fala sobre produção, sobre várias coisas. Eu conto a minha jornada de 6 dias produzindo e gravando o disco deles inteiro, né? Foi uma experiência bem legal. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês aqui a captação, um trechinho da música. Esse violão foi gravado daquela forma que eu expliquei anteriormente, com par espaçado.
espaçado. Então tem um microfone mais perto do corpo, mais perto da ponte, assim, né, da boca do violão, não apontando para a boca diretamente, mas um pouquinho mais perto. E a gente tem também um microfone posicionado mais perto do braço ali, que capta um pouco da definição ali do movimento dos dedos, ali quando vai trocar os acordes e tudo mais. Capta um pouco dessa sonoridade geral do violão, até um pouquinho da sala, porque está um pouquinho mais distante do corpo também, mas quando a gente soma com aquele microfone mono que eu mostrei, a gente consegue criar uma definição bem legal, né? O grande lance, e às vezes tem que ficar ligado quando você vai gravar esses microfones espaçados, é ficar ligado com a fase, porque dependendo do posicionamento, às vezes o cara tá gravando, é muito comum, né? O cara tá gravando num banquinho, numa cadeira, você posiciona o cara na posição certa, só que nem todo músico consegue ficar muito tempo parado ou apontando ali na direção certa dos microfones, às vezes vai mexer um pouquinho para a esquerda ou para a direita, então a relação dos sons, né, a distância dos sons para os microfones acaba que muda um pouquinho ao longo do tempo, dependendo de como ele está sentado, e a gente tem que ficar sempre muito ligado como que vai funcionar essa relação de fase, né? Dependendo do músico, você tem que, às vezes, até dar uma realinhadinha. Isso acontece com mais frequência quando você acaba gravando esses microfones espaçados, porque você tem uma distância ali, né? Então, quando vocês param para observar, eu tenho aqui no primeiro track, esses 4 tracks aqui são desse violão que eu acabei de falar. Eu já vou mostrar o som. É um violão de nylon, é um violão da marca Rodrigues, tá? É um violão que tem uma característica de som mais espanhol, né? Violão de nylon. Ele não tem o corpo, fisicamente falando, tão largo assim, né? Na verdade, a caixa acústica, né? Ele não tem o corpo tão largo, né? Ele tem um corpo um pouquinho mais fino, que acaba que não gera tanto grave para o violão também, que é legal para a gente ter mais definição, né? Então, quando vocês observam aqui, eu tenho o canal mono, que é o gravado com o 87, a gente tem o par espaçado, gravado com o KM184, e a gente tem o microfone direct. Eu vou tocar um pedacinho aqui, só para vocês sentirem a sonoridade totalmente flat do violão, tá? Então ele tá assim. Beleza, então o que acontece aqui é o seguinte, o violão está sem nenhum processamento, ele tem simplesmente um balanço, vocês podem observar aqui pelo mixer o que eu fiz, né? Na verdade, quando eu gravo com um par espaçado, eu sempre fico de olho na imagem estéreo que a gente tem desse par espaçado. Então, dependendo do posicionamento, da distância, até por questões e restrições físicas mesmo, né? Você tem certas limitações, às vezes na sala você não consegue colocar o seu microfone mais para um lado ou mais para o outro, às vezes dependendo da posição da sala que o cara tá, né? Então, enfim, você chega num resultado ali que está interessante sonoramente, mas às vezes quando você vai mixar você acaba ajustando um detalhezinho ou outro. Por exemplo, nesse violão específico eu senti a necessidade de fechar a imagem estéreo dele porque ele fica muito aberto demais, ele fica, é o que a gente chama de larger than life, né? Ele fica gigantesco em termos de imagem estéreo. Então, isso acaba criando problemas de fase mesmo, né? Quando a gente deixa o negócio muito aberto. Então é bom sempre tomar cuidado quando você grava com um par espaçado, tá? Uma outra dica que é interessante vocês ficarem ligados é o seguinte, observar como que está funcionando a fase dos microfones, né? Então se vocês param para dar uma olhadinha aqui, você tem o microfone da esquerda, o microfone da direita, né? Parece que o microfone da esquerda chegou um pouquinho antes do microfone central aqui, né? A gente acaba tendo essa diferença e parece que o microfone da direita ele acabou sendo gravado aqui com a fase invertida. Provavelmente eu esqueci de inverter no pré lá na hora, alguma coisa assim, mas você consegue observar isso aqui tudo simplesmente batendo o olho, né? Então muitas vezes quando você grava o violão você pode dar uma conferidinha aqui para ver se o processo funciona como um todo. Então quando você soma esse microfone mono do violão com o da esquerda, tá tudo certo, né? Se você somar os tracks aqui e inverter a fase, você vai ver que piora quando você inverte a fase, né? Até fazer o teste aqui para mostrar, ó. Né, se eu inserir aqui qualquer plugin para a gente trocar a fase, então eu insiro aqui, ó, quando eu inverto, o violão desaparece, quer dizer, está mais em fase. Só que quando a gente confere esse microfone, e aí é um lance que é importante a gente ficar ligado, você observa que visualmente a fase do esquerdo e direita está invertida, né? E isso aqui pode ser consequência direta também, às vezes o pré que você tem ali você não inverte ou esquece de inverter, alguma coisa assim, mas pode ser simplesmente o fato de que os dois microfones estão apontando para direções inversas ali, né? É o que acontece, por exemplo, quando você grava uma caixa de bateria, né?
Então o microfone que aponta e pega a pele de batida ali, ele fica com a fase invertida em relação ao microfone que pega o som da esteira, né? Então quando você ouve, por exemplo, o microfone mono com esse microfone da direita, a gente tem esse som. Né? Se a gente pega e simplesmente inverte a fase dele, olha o que acontece. Quer dizer, engorda, significa que a fase está invertida. Mas isso aqui não é um problema da captação em si. Às vezes rola esse lance mesmo, de você querer aquela sonoridade ali, né? Você colocar o microfone naquela posição, mas você acaba tendo que ou chegar um áudio um pouquinho para trás ou para frente, ou simplesmente inverter a fase, né? Então é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse track, eu vou inverter. Então eu vou colocar aqui, ó. Quando eu inverto a fase, agora eu posso conferir, né? Sempre muito importante. Aqui, ó, a gente observa que está mais em fase, né? Observando esse primeiro microfone e o segundo. Se a gente sentir a necessidade, a gente pode ainda vir aqui e tentar dar uma alinhada, porque nesse caso a gente quer criar a sonoridade do violão como uma coisa única. Muitas vezes a gente não precisa fazer isso aqui, por exemplo, na bateria. Aquela coisa de você pegar o over e tentar alinhar com o som da caixa, isso não faz tanto sentido porque você acaba perdendo a profundidade do som da bateria. No caso do violão, não, a gente não quer profundidade no som do violão, a gente simplesmente quer o som do violão justinho e alinhado, né, para ele somar e ter mais corpo, né. Então, aquilo que eu estava falando, o microfone da esquerda, assim como eu disse anteriormente, parece que chega um pouquinho antes até que o microfone mono, né. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, e dando um totazinho para trás, ó, para alinhar o microfone da esquerda com o mono. Depois eu posso ainda pegar esse da direita, bater o olho aqui, ó, ver como é que as coisas estão sendo alinhadas, ó. Parece que ele chega um pouquinho depois, então eu posso vir aqui, ó, e dar um ajustezinho de leve. Aqui no caso eu não vou conseguir porque está no limite ali atrás. Então eu vou vir aqui no começo, só tirar um pedacinho do áudio. Vou até fazer por aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, dar uma conferidinha. Vamos ver. Deixa eu vir naquele ponto que eu estava conferindo ali, ó, por aqui. Então está mais ou menos alinhado, ó, né? Mais ou menos por aqui. Na hora que eu somar os três agora, eu posso até tirar esse plugin, né? Quando eu ouço, o violão está mais robusto, mais encorpado. De repente aqui, até se eu abrir a imagem estéreo, ó, vamos ver novamente com o buzz aberto aqui. Opa. Só ouvindo o estéreo, tá assim, ó. Já está melhor, mais alinhado, mas mesmo assim eu sinto que a imagem ainda fica um pouco aberta demais. Então eu fecho um pouquinho. Beleza, agora somado com mono. Já está mais gostoso o som. Aí eu posso conferir também com o direct. O direct, se você quiser pegar e mover ele também, geralmente o direct é o som que chega antes, porque o que acontece fisicamente? Você toca o violão, o som que passa pelo cabo chega no pré e entra no computador, né, entra no conversor ali, antes do som que está sendo captado, porque existe uma distância física ali de alguns centímetros entre o microfone e a boca do violão, né? Então esses alguns centímetros, né, a gente vê nitidamente aqui. Então o que eu posso fazer, se eu quiser a fase perfeita, vamos dizer assim, ó, eu estou vendo que a gente tem um morrinho aqui e um morrinho aqui, né? Então se você quiser pegar o direct aqui e atrasar, ó, agora você teria, entre aspas, a fase perfeita do violão, né? Então, ó. Tá? Só que na maior parte dos casos eu não piro muito com o direct, por quê? Porque na prática o lance do direct com o microfone é somar bem, tá? Às vezes o direct está chegando antes e o microfone um pouquinho depois, mas eles estão somando em fase. Isso que as pessoas não podem confundir. Estar em fase não significa estar perfeitamente alinhado, significa que as porções de fase positiva estão coincidindo mais com as porções de fase positiva do outro áudio, né? Porque senão o que acontece? Você está tocando ali, fazendo uma sonorização ao vivo, sempre o áudio do direct vai chegar antes do áudio microfonado, né? Isso é óbvio. A mesma coisa acontece quando você tem um violão também que tem a própria captação no rastilho ali, e tem o captador. Tem alguns violões, inclusive, que tem até uma opção, uma chavinha onde você troca pickup, né, e mic. Você acha um blend do pickup com mic e você tem também até um botão de fase, que justamente ajuda isso. O botão de fase não vai alinhar perfeitamente, ele vai testar se a soma está mais interessante
quando você está com a fase normal ou quando você inverte a fase, né? Ou seja, você está abrindo mão de alinhamento, não tem a ver com alinhamento, tem a ver com como você soma os sinais, isso é o mais importante. No caso de você estar gravando e ter o DAW, você tem a opção de alinhar. Se você quiser, você pode fazer. Mas o mais importante é checar se está somando bem. Porque se eu não alinhar, simplesmente se eu voltar aqui, ó, o que acontece? Eu tenho que averiguar se a sonoridade está somando bem. Aqui no caso, aparentemente está somando bem. Você vê que várias porções positivas estão coincidindo com as porções positivas dos microfones. Várias porções negativas estão somando, né, coincidindo mais com as porções negativas. Isso é um bom indicativo de que o direct está funcionando bem, mas ele não precisa estar 100% alinhado porque é fisicamente impossível, né? O som do direct vai chegar antes do som do microfone. Mas eu vou deixar assim para a gente ouvir. Eu vou dar um ajustezinho aqui, vamos dar mais uma ouvida aqui no som do violão. Beleza, o som está bem consistente, está encorpado. Se a gente der uma ouvida nos sons individuais, para vocês perceberem as diferenças de nuances, esse som aqui é o som do U87 da Neumann. Sem processamento nenhum, ele é captado mais ou menos a uns, vamos colocar assim, uns 2, 3 palmos, mais ou menos uns 2 palmos de distância ali da divisão ali do corpo com o braço, né? Então acaba que capta até levemente um pouquinho da sala, mas ele tem uma definição legal. O som agora que eu vou mostrar é do Par KM184, nesse violão de nylon. Então eles têm a característica bastante de realçar o brilho. Eu gosto do KM184 no violão para realçar o brilho. Se você não tem nenhum desses microfones, né, o grande lance é você testar microfones diferentes. Se você só tem um, beleza, é esse mesmo que você vai usar. Como é que você vai trabalhar? Achando a melhor posição para ele ali, né? Quando você tem um só, é aquela dica que eu dei. Você tenta achar uma posição ali, próximo da divisão ali entre o corpo e o braço do violão, que você tem ali um balanço entre o brilho, né, e o grave ali, né? Mas não tem muita regra não, é um ponto que funciona bem geralmente, tá? E aqui tá o som do direct só. Que é aquele som bem feioso de direct, só que ele funciona muito bem principalmente para arranjos dedilhados. Então, na mixagem dessa música, por exemplo, eu acabei trabalhando, porque esse som do corpo do dedo, o direct empurra bastante. Mas vocês podem observar que o nível é sempre mais baixo do direct, né? Se fosse um violão mais batido, né, com palheta, às vezes eu não usaria, vai depender muito da sonoridade da música. A gente não pode esquecer o seguinte, isso aqui, a gente está solado, a gente está no vácuo, tá? Então, assim, você pode ouvir e achar assim, eu posso tirar médio grave no violão, posso tirar grave, posso dar brilho, enfim, você pode fazer o que você quiser. O grande lance é o seguinte, como que você equaliza um violão, né? E as pessoas viram, mexe e perguntam, cara, eu só preciso aprender a equalizar um violão e uma voz. Cara, aprender a equalizar um violão e uma voz é aprender a mixar, então o que você precisa é aprender a mixar, né? Porque não existe uma formulinha, né? Como é que a gente equaliza um violão sozinho, como é que a gente equaliza uma voz. Assim como eu sempre falo nos meus vídeos aqui do canal, solado pode ser qualquer coisa, você pode ter grave, pode ter médio, pode ter agudo, só que com mais coisas convivendo em conjunto ali, é aí que é o desafio, né? Então ouvindo o violão flat, assim, sem nada, no vácuo, né? Vamos dar uma ouvida. Se eu quiser trabalhar uma equalização simplesmente para agradar os meus ouvidos, eu posso simplesmente limpar um pouco de grave, um pouco de médio grave, eu posso abrir um pouco de alta, enfim. Sei lá, de repente uma equalização assim, onde eu tiro um pouco do corpo, limpo um pouco da opacidade,
tira um pouco desse ardidinho de 5K aqui, alguma coisa, deixa eu ver, 5.150, alguma coisa assim, dou um pouquinho de unha, né, ali para cima de 6.7, tiro um pouco de alta lá para cima de 17, enfim. Isso aqui pode ser um contorno básico do violão, de repente para esse violão, mas eu ainda posso costurar melhor as equalizações internas aqui dos violões de mono, do estéreo, enfim, eu posso fazer qualquer coisa. Quem vai me dizer o que fazer é a mix, não é o som do violão, né? Para entender um pouco melhor como você pode fazer essa costura melhor, entender as regiões de frequência melhor, entender como você faz esse encaixe dentro da mixagem, quem não conferiu ainda pode conferir o meu mini curso, o Equalização Criativa, que eu trato exatamente disso, como a gente domina isso dentro da mixagem, né? Quem tiver afim, basta dar uma olhadinha aí no meu site, nandocostamusic.com/cursos online, eu falo bastante dessas coisas de equalização e como entender a estética também, né? Então seria um ponto inicial para começar a trabalhar esse violão dentro da mix. Beleza, eu vou mostrar aqui um outro exemplo que é bem interessante. Esse exemplo que eu vou mostrar aqui é um violão batido, né? Então eu resolvi separar dois universos totalmente diferentes. É um violão batido e foi gravado com aquela técnica XY, que é a que eu prefiro, porque cria uma sonoridade um pouco mais consistente em termos de fase, em termos de imagem, já vem mais pronta. Geralmente eu trabalho o LR, a disposição está igual aqui, então violão mono, LR e direct, né? Geralmente eu trabalho 100% aberto, o estéreo, mono no meio, direct no meio, e aí depois se eu precisar trabalhar, fechar um pouco a imagem, jogar um pouco mais para um lado ou para o outro dentro da mix, eu posso trabalhar no submix. Esse exemplo que eu vou mostrar aqui tá no último disco do Emerson Nogueira, que eu tive o prazer de produzir, que é a versão acústica 5. Esse violão aqui é um dos violões da base da música I'll Be Over You, que é uma música do Toto, que o Emerson fez a interpretação, uma música muito legal, inclusive o disco é muito legal mesmo, recomendo a todos ouvirem aí, que é um disco que tem músicas belíssimas, esses arranjos ficaram muito legais. Mas são clássicos, né, do rock internacional e tal, tem uma vibe bem legal. E a característica do Emerson é esse domínio do violão mesmo, seja o violão batido ou seja o violão dedilhado, né? Então a sonoridade é bem legal, é muito bem feita, ele tem uma performance muito boa também, né? Então eu vou tocar um pedacinho desse violão e falar um pouquinho sobre ele, vamos ouvir. Beleza, toquei um pedacinho aí só para vocês sentirem um gostinho. A característica sonora do violão é muito diferente, né? Então o que vem à tona é o quê? O som da palheta, brilho, né? Então a gente já tem essa sonoridade mais brilhante pela coisa física e acústica que está acontecendo ali. Então o violão palheta vem todo esse brilho, né? Esse violão que a gente gravou é aquele que eu mostrei há pouco, o Gibson, que ele funciona muito bem com esse som palhetado. Ele tem um corpo, mas a definição dele é muito boa, né? Então eu vou tocar um pedacinho aqui de cada microfone para vocês observarem. Então aqui a gente está ouvindo o Neumann Mono, o 87. Beleza, agora a gente vai ouvir o par estéreo KM184. Beleza, agora a gente vai ouvir o direct do Gibson. E é interessante, né? Eu não ia comentar isso não, mas esse violão é tão bom que até o direct dele soa legal, né? Às vezes quando a gente faz guia com o violão, ele já soa muito bem, né? Ele tem uma captação muito boa e tal. Acaba que é um feioso, mas é um feioso mais bonitinho, né? Ele funciona muito bem. Quando a gente soma aqui, a gente já tem essa sonoridade encorpada. Vamos dar uma olhada aqui na disposição até da fase, como é que chegaram os sons. Vocês observam que pelo fato de a gente ter gravado com os 3 microfones bem coincidentes, com a cápsula coincidente, a fase já chega praticamente perfeita, né?
Então nesse som de violão aqui eu não mexo nada na fase, então a gente já chega totalmente alinhada. Por isso que eu gosto muito dessa captação onde a gente trabalha ali os dois microfones coincidentes fazendo XY e o outro em cima mono, porque a gente tem essa situação sem fazer nada, né? E da mesma forma o direct está somando até bem, aqui várias porções estão coincidindo, como não é o mesmo som, não fica idêntico, né? Mas tem partes aqui que estão para baixo no microfone, está para baixo no direct, partes que estão para cima, enfim, né? Não tem muita regra. Mas se eu quiser pegar e fazer aquela mesma coisa, né, de ver mais ou menos para alinhar, atrasar um pouquinho o direct, eu posso fazer. Mas nesse caso aqui está bem próximo, assim, eu nem me atreveria a mexer não, que a fase está bem legal e tal. Então, vocês observam que o som chega bem pronto, esse aqui é o som flat, não tem nenhum processamento, né? Então muita gente às vezes fica meio perdida, caramba, como é que a gente chega num som do violão consistente? É aquilo que eu sempre falo, basta você posicionar o violão dentro da sala, senta com o violão, toca, vê onde que o violão responde melhor dentro da sala, posiciona os microfones. Uma coisa que eu sempre sugiro, se você está alinhando os microfones, você está arrumando os microfones ali para gravar o violão, primeira coisa, deixa o cara tocando, pega uma mandada de fone de ouvido, põe no seu ouvido e vai mexendo no microfone ouvindo a soma do som acústico na sua frente do violão com a resposta do microfone sendo gravado e enviado para o seu fone de ouvido. Você consegue alinhar, achar o sweet spot, que a gente fala, né, o ponto exato ali onde você quer a combinação de brilho com o corpo do violão, você consegue fazer tranquilamente. Depois o seu trabalho na mixagem é muito minimizado, né? A forma como a gente trabalha esse violão dentro da mix é uma coisa muito sutil, é pouca equalização, né? Não precisa fazer aquela coisa de você tira grave pra caramba, tira médio, tira o médio grave, dá muito brilho, não existe isso, né? O grande lance é você compreender como você dosa, como você cria o som. E o som não é criado na mixagem, o som não é criado na equalização. A equalização serve para você fazer a combinação daquele elemento, no caso o violão, com os demais elementos da mix. Você cria o som como? Com um bom violão, corda nova, principalmente, porque o violão ele depende da sonoridade acústica. Gravar violão com corda velha não adianta, não tem brilho, né? O cara toca pior, né? Um músico bom, e aí a soma disso tudo combinada na posição certa e com o microfone certo colocado na posição certa, dá nisso, o som já vem pronto, né? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, não deixem de se inscrever, marcar para receber as notificações, não deixem de dar um like nesse vídeo e compartilhar com todos os amigos aí que trabalham com áudio, porque acho que essa dica aqui, essas dicas de violão são chave para muitas pessoas que trabalham em home studio, às vezes não tem tantos recursos, ou às vezes tem um microfone, um direct, às vezes dois microfones, já dá para fazer um parzinho estéreo e tal. Fiquem ligados nessas dicas porque são chaves para você chegar na sonoridade do violão, e o violão é um instrumento que está muito em alta em todos os estilos musicais atuais aí, pop, sertanejo, tudo, né? Então é chave você conseguir fazer um som de violão consistente, bem gravado acima de tudo. Não pense que um violão é criado na mixagem, o violão é criado na mão e é criado com microfone certo, posicionamento e você lidando da forma correta com a parte acústica, tá bom? Aguardo todos aí assistindo os vídeos no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!